Olá, meus amigos leitores. Estamos zoando aí que eu tô desafinando, hein? Olá, olá, olá. Sherlock Holmes, volume 10, O Vale do Medo. Esse aqui já é o finalzinho do volume 3 encadernado e nós vamos concluir essa obra com um livro completo. A gente veio ali de 3 histórias, né, individuais, e agora o último volume vai finalizar o encadernado, porque a gente está no volume 4, já vou falar sobre ele. Esse aqui foi lançado em 1999, tem 150 páginas, é a maior historinha, só que é a menor historinha. Tem mais páginas, mais informação, mas menos história, e já vamos chegar lá. Ele foi dividido em 2 partes, assim como os outros de história contínua. Então eu vou contar a história e no final, quando o Holmes desvenda o caso, ele vai explicar qual foi a motivação do criminoso e aí depois o Sherlock Holmes chega à jurisdição dele. Ele acha como juiz de todos os livros, né? Tragédia de Beerstone, meu inglês britânico não anda em dia. Sherlock Holmes, então, ele intercepta uma carta do Dr. Moriarty. Pronto, já gostei do livro, pode parar aqui, já é um livro bom. Introduz o Dr. Moriarty. Depois da morte dele, a gente ficou pensando, e aí? O que aconteceu? Como que chegou naquele ponto? Porque num conto pequeno ele contou que Sherlock Holmes morreu pelo Moriarty. E aí? Sim, depois ele ressuscita. Pra você saber disso, vai ter que ver os vídeos anteriores. Mas e aí? Como é que chegou? Então aqui ele vai falar então, que ele intercepta um telegrama do Moriarty e começa a montar aquela rede de informações para querer descobrir todos os casos que o Moriarty está inserido. Pronto. Acaba aqui. E no final ele volta no epílogo e você vai ter que ver o vídeo todo para saber o que eu vou falar no epílogo do Dr. Moriarty. Vai falar que essa história se passa no final da década de 1880, assim, bem distante, e ele vai dizer que o mensageiro dessa carta foi morto. Então a gente vê aí que o Dr. Moriarty não deixa ponto sem nó. E o Dr. MacDonald, sim, eu li passando fome. A gente lá, lendo aí, Dr. Big Mac. Ele vai descrever, então, como que foi o escritório do Dr. Moriarty quando ele foi lá fazer essa investigação. E o Dr. Moriarty é um matemático simples, só que o Sherlock Holmes começa a interpretar os objetos que estão no escritório e como que um professor pode ter objetos de arte de alto calibre financeiro. E eles começam a desconfiar do Moriarty aqui. Bom, então eles vão investigar o caso do suposto suicídio do McDouglas. Todo mundo aqui tem Mac nesse livro. E aí não se fala mais do Moriarty e nem dos planos, porque a gente sabe que o Moriarty foi preso justamente porque o Holmes conseguiu juntar pequenos casos, e quando chegar no próximo volume eu vou explicar mais como foi que ele pegou o Dr. Moriarty, que no conto que a gente chegou até agora não explicou, vai explicar daqui para frente, tá bom? O senhor Douglas, Dr. McDouglas, vou chamar só de Douglas, para ficar fácil. O Douglas, ele tem um suposto suicídio e ele ficou rico justamente com minas de ouro ali na Califórnia e veio morar na Inglaterra, tem 5 anos de casado, mora ele, o amigo Baker e 6 funcionários na fazenda onde ele mora, um solar bem antigão, inclusive era usado para local de guerra, e essa informação é importante, nada nesse livro fica à toa. Ele foi assassinado com um tiro de espingarda, com cano cerrado, com 70 centímetros pelas costas, e o povo ainda suspeita de suicídio. Olha, como é que o cara vai atirar assim? Muito bom, Sherlock Holmes explicando. Mas, enfim, tinha uma linha lá explicando que, como se fosse querendo forjar um crime ali, mas nada foi pego, e o Sherlock Holmes vai lá justamente para investigar o que está acontecendo. Eles, ao investigar, descobre que o homem era casado, mas não tinha aliança. E pergunta, cadê a aliança? A aliança foi roubada. O único objeto de furto foi o roubo. Só que ele também usava um anel de pedra preciosa, e o cara tirou o anel, roubou a aliança e botou o anel de volta. O Sherlock, essa informação é importante. Mas ninguém bateu o olho nisso, e é assim que Sherlock Holmes desvenda o caso. É muito interessante como ele faz essas coisas. E esse aqui é o único livro que dá para você começar a deduzir algumas coisas, já que os livros anteriores, o Dr. Arthur Conan Doyle não deixa pista pra gente desvendar o caso. Mas esse aqui dá pra você sacar essas pistas assim um pouquinho. O autor é tão bom, escritor, que ele deixa a gente sonhando ali que de fato foi um caso de suicídio, mas essas pequenas dicas você fica com um pouco atrás do líder, né? O cara vai suicidar e vai tirar a aliança de casamento, né? Bom, enfim, o Sherlock Holmes encontra evidências de pegada na janela de que alguém saiu, então ao encontrar essa evidência, descarta a teoria de suicídio, e quando ele encontra isso, o mordomo aparece dizendo que encontrou uma bicicleta do suposto fugitivo no quintal. Uai, como é que encontra a bicicleta agora, não tinha antes? Beleza. Vamos continuar investigando. Agora que tem uma bicicleta, então a gente já sabe que de fato não foi suicídio. No meio da cena do crime, que a cena do crime não foi mexida a pedido do McDonald, então o Sherlock Holmes encontra um cartão ali de uma suposta sociedade secreta que ninguém nunca ouviu falar, e o Holmes fala que aquela informação não é relevante. Olha, mas é relevante sim. A gente vai descobrir daqui a pouco. O Sherlock Holmes investiga e interroga os outros 6 funcionários da fazenda até chegar no Baker, que ele se recusa a responder as perguntas, e aqui o livro começa a levar a gente a interpretar que é um caso de um romance ali
fora do casamento. O Douglas era muito ciumento, a esposa dele era 20 anos mais jovem e o Baker era 10 anos mais jovem do que ele. Então, era a ideia que o livro vai passando é que a gente vai suspeitar que o Baker é o assassino junto com a esposa do Donald. Inclusive, ele vai deixar uma frase que eu achei interessante, mas eu não vou conseguir encaixar essa frase no short, porque tem muita frase interessante aqui. Ele falando que quando ele se casar um dia, se é que ele vai se casar, ele quer uma esposa que ao menos carregue o corpo do seu marido falecido, porque quem carregou o corpo aqui foi a governanta. Olha que informação importante. Então ele começa a observar, a aliança foi tirada e não foi a esposa que levou o corpo do assassino. Tá vendo esses detalhes? O Sherlock Holmes é muito fera. Bom, ele, ao interrogar a esposa, vai ver que ele tinha outros inimigos, né, pessoas que não gostavam dele, porque não se faz fama em Minas sem fazer inimigos, segundo o que ela vai dizer aqui, e ela vai dizer que aquele cartão era, assim, de um Vale do Medo. O que vai trazer o título do livro, né? Aqui tem Vale do Terror, de algumas traduções Vale do Medo, mas vamos manter aqui mais ou menos essa ideia que terror e medo são sinônimos. É a verdade. E ele vai falar, então, que a marca que está na janela é exatamente o tamanho do pé do Baker. Então já começa a gente deduzir que o Baker tem culpa. Ele vai pegar o testemunho do Baker, que ele não respondeu muita coisa, e vai conversar com o detetive, com o Watson, dizendo que o Baker está mentindo, que a denúncia que ele deu não é verídica. E justamente daí que ele vai concluir o que está acontecendo no caso e vai fazer uma retrospectiva junto com os três ali, para eles entenderem o que está acontecendo. É identificado o dono da bicicleta, e o dono da bicicleta é preso como suposto envolvimento no caso. O Sherlock Holmes, então, ele faz uma tramóia daquele jeito que ele faz fica escondido ali junto com o MacDonald e junto com o Watson, perto de um esconderijo no solar. E vê o Baker de madrugada indo no lago pegar algumas coisas que estavam escondidas. Sherlock Holmes já tinha ido lá, já tinha descoberto aquilo lá, e ele consegue plantar uma prova dentro do que ele estava escondendo. Quando ele entra na parte do esconderijo do solar, eles são pegos em flagrante, os três pegam o Baker em flagrante, e o flagrante tem que explicar alguma coisa, e o Holmes, não, você não precisa explicar, eu quero ouvir da própria boca do Douglas, e o Douglas aparece. Ele não estava morto. Eita, poxa, o bicho é muito fera, velho. Bom, o que aconteceu? O Baker, melhor amigo do Sr. Douglas, forjou a própria morte do Douglas a pedido do Douglas. E aí fica aquela frase que eu já usei em outros livros, né? Quantos amigos você tem para chamar no momento de urgência que não dá tempo nem de explicar o que vai acontecer, mas os caras dão a vida e pode ir preso por você. Foi como o Baker foi aqui. Hoje em dia ninguém, né? Duvido. Então, eu vou falar isso no livro do Musashi também, que eu já deixei gravado para você, que eu tô adiantado. O Musashi ficou muito fera. A história para aqui porque o Douglas vai contar o que aconteceu, porque ele diz que foi legítima defesa. E o Holmes, sim, cruza as pernas, me conte. E aí chega na segunda parte do livro, os Scurries. A pronúncia do inglês britânico tá top. Ele vai dizer que tem funcionários trabalhando na ferrovia uns 10 anos, 15 anos antes do fato que está ocorrendo aqui no livro, 5 anos porque ele era casado, e 10 anos antes do ocorrido do livro. Chega um forasteiro, MacMurdo, eu falei que todo mundo tinha Mac, deve ter mais um. E ele chega lá todo bancando marra, ele fazia parte de uma ordem de sociedade secreta na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi para lá buscando conhecidos da mesma ordem que tinha filial ali na Inglaterra, e encontra ali na ferrovia aquela que estava buscando. Os policiais ali ficam investigando alguma coisa ali, que esse suspeito, ele chega pagando sapo pro policial, e o povo da ordem, ó, puxa, esse cara não gosta de policial, já gostamos dele. E o rapaz que ele conversou falou para ele se apresentar então para o líder da ordem. Ele fica enrolando ali para encontrar com o líder da ordem, até que ele vai descobrir que uma moça muito elegante, muito bonita, é a mulher justamente, através das informações que esse rapaz passou, filha do líder da ordem. E ele vai lá se engracinhar com ela. Pela sua persuasão e boas maneiras, exatamente essas palavras que o Conan Doyle usa, ele ganha a moça. Olha só que interessante, hein? Persuasão e boas maneiras ganha muita coisa. E aqui você vai ver quem é o MacMurdo e como que esse MacMurdo ganhou tudo isso que ele está ganhando, não só a esposa, como a confiança da ordem, tudo que ele vai fazer aqui. Personagem bem importante, gostei muito dessa outra parte aqui, essa parte 2, ficou até mais interessante que a parte primeira. Eu podia fazer uma história só da parte 2. A parte 2 é um livro à parte, como se fosse 2 livros em um, ficou muito bom. Ele vai descobrir então que ela é filha do líder, e aí o rapaz que ele encontrou na ferrovia manda ele conversar com o líder, porque o Ted Baldwin é o prometido para ela, que é um bichão lá dentro da ordem, um matador bravo. Essa ordem é aquela ordem governamental, uma ordem, não vou citar outras para não gerar polêmica aqui, mas como se fossem ordens políticas e filosóficas e não religiosas, que tem cunho ali de manipular mercados e governos. Já vou entrar nessa parte aqui.
E aí ele chega assim, eu não tenho medo de Ted Baldwin, e pode chamar pro pau. Só que antes de chamar pra descer a paulada no bicho, ele vai lá falar com o McGuinty, que é o pai da moça, e inclusive é o líder da ordem. E ele vai se explicar pro cara, olha, eu vim da Califórnia, lá eu saí fugido porque sou falsificador de dólares, tá aqui os dólares que eu falsifico, dá uma olhada na qualidade do produto. Quando o cara olha e fala, caraca, parecem de verdade. Então o seu trabalho é muito bem-vindo aqui, nós precisamos muito disso. E o Ted aparece, aí parceiro, vamos tirar aquela briga. Aí o McGuinty, não, pelo amor de Deus, esse homem é muito importante, muito precioso, vamos deixar que a moça decide. E a moça, obviamente, vai decidir pelo persuasivo e de boas maneiras, tá vendo aí? Eu falei pra você, esse canal a gente ensina persuasão e boas maneiras através da literatura. O tempo passa, a ordem está com 500 membros e o McMurdo tem a sua iniciação. O tempo passa, mas a gente vai ver que foi pouco tempo. No final do livro ele vai falar quanto tempo que se passou no total. Ele tem a sua iniciação, o braço queimado, lá, modo de cavalo, e ele começa a participar mais profundamente dos acontecimentos da ordem. Ele vai entender então que a ordem ela tem como missão monopolizar mercados. Então, por exemplo, tem um mercado de minas, ele vai lá e acaba com a concorrência, nem que seja na parte ilegal e imoral dos acontecimentos. Simplesmente acaba com as pessoas, mata, manipula. Ele vai dizer aqui que eles compraram metade da polícia e a outra metade morre de medo. Eles compraram juízes, compraram jurados, eles compraram testemunhas, eles manipulam todo o mercado da ordem da Inglaterra, justamente através dessas ordens. Uma missão, um jornalista, o redator-chefe do jornal, manda uma notícia falando, comentando sobre a existência dessa ordem, e o líder manda o Ted Baldwin ir lá, dar um sarrafo nele, e o mudou, opa, eu vou junto, peraí que agora nós somos parça. Eles vão lá e acaba com a raça do bicho. Só que os policiais investigam e essa notícia vai parar no juiz, e aí que a gente descobre que todos os juízes, jurados e testemunhas são comprados e acontece nada, literalmente nada, como se nunca tivesse acontecido. Coincidência, né? Será? Passa mais um tempo, o Murdo cresce em respeito, inclusive ele vai ser chamado aqui como o próximo sucessor da ordem, de tanto respeito que ele tem de tudo que ele está fazendo. Ele é promovido a matador, justamente porque ele está indo nas minas e conseguindo fazer com que a ordem cresça e arrecade muito mais dinheiro que tinha, fora com as falsificações que ele já fazia. E a mulher dele, a namorada, né, vendo então como os desenrolados fatos estão acontecendo, chama ele para fugir. Ele fala, como vou fugir com você, sabendo tudo que eu sei, eles não vão deixar a gente fugir. Não sei, se vira. Mulher desse jeito, né? Só dá a ordem, não pergunta se a gente é capaz, manda e a gente faz. É o lema dos bombeiros, né? E aí simplesmente ele fala, me dá um ano, eu consigo resolver nossa vida e a gente vai fugir. Você vai ver que foi menos de um ano. Bom, eu dando spoiler do meu próprio vídeo. Eu sou muito bom. Ele então é nomeado como primeiro diácono, o segundo, o braço direito do líder, né? O segundo comandante após o primeiro diácono é quem vai mandar em tudo ali abaixo do líder. Então ele tem bastante moral. Até que em um dado momento, um de seus companheiros lá recebe uma carta de um agente da Pinkerton. Pinkerton seria a maior escola, a maior agência de detetives que vai ter lá na Inglaterra na época. E esse cara recebe a carta e fica morrendo de medo, porque ele fica sabendo que um agente da Pinkerton está lá investigando essa ordem. E se esses agentes da Pinkerton estão investigando, é porque o bagulho vai dar ruim. E ele fala assim, pode deixar, o Mudo fala assim, pode deixar comigo, me dá a carta que eu vou levar para a ordem como se eu tivesse recebido essa carta. E de fato, ele chega lá numa grande reunião da ordem e fala, olha, eu recebi a carta da Pinkerton, está aqui. Eles vão investigar a gente, e se eles estão metidos, não é um nem dois, é o país inteiro investido nisso, e a ordem vai acabar, a gente tem que tomar alguma providência. E todo mundo fica morrendo de medo, inclusive o McGuinty, que é o líder, né? Fala assim, cara, mas que solução nós vamos ter? O Mudo fala, calma, não temos a solução, é só matar a gente. Pô, como assim? Como é que a gente vai fazer um negócio desse? Não, tá tranquilo. Eu vou fazer emboscada para ele, falando que sou simplesmente um civil, que acabei de entrar, um iniciado, vou dar meias verdades. Olha, a mentira contada com meias verdades, ela é bem mais difícil de desvendar. E aí ele vai contar meias verdades, dizendo que é um iniciado lá. O agente vai ficar interessado, eu quero vender as informações em troca de segurança, o agente vai ficar interessadíssimo nisso, e eu vou marcar um encontro com ele. Nesse encontro eu quero 5 maiores aqui dentro, que nós vamos descer o cacete e matar o cara. O pessoal aceita e ovaciona ele como se fosse o grande salvador. Quando chega no dia da emboscada, o detetive da Pinkerton realmente cai na lábia dele, cai na conversa, lembra que eu falei? O de lábia, persuasão em boas maneiras, né? É o que ele vai fazer de melhor. No dia da emboscada, os 5 melhores estão ali embriagados, esperando o cara chegar, e o cara não chega, quando de repente ele se levanta e fala, eu sou o agente da Pinkerton. Quer? Todo mundo quer?
O grande traidor, ele é o grande detetive e ele estava infiltrado lá dentro desde o início para prender todo mundo. Rapaz, o negócio ficou ruim mesmo, né? Prendeu os 5 melhores lá dentro e ele ainda saiu como um agente vitorioso violentamente. O Baldwin não fez parte dessa missão e todo mundo foi mandado com a forca, inclusive o Baldwin, e ele foge. E ao fugir, então, o detetive, ele não tem muito o que fazer, porque o Baldwin sabe a identidade dele como detetive e como participante, o Murdo. Então ele muda de nome, vira McDouglas, aí a gente vai saber então que o Douglas, que estava com a mulher, justamente esse daqui, e 10 anos que se passam no futuro, um dos agentes dessa seita, dessa entidade que eles faziam lá, desse grupo que eles faziam lá, que vão chamar de Vale do Terror, simplesmente aparece na fazenda do Douglas e vai tentar assassiná-lo. Parecendo bastante o corpo físico, a aparência e tudo, o Douglas de última hora pensa, vou matar esse cara, vou botar ele no meu lugar, dizendo que ele foi morto por mim, eu fui morto por ele, minha esposa, que foi a mulher que ele disse que ia fugir em um ano, vai aceitar, e o meu amigo Baker também. Então pronto, foi assim que surgiu toda a história de tudo que aconteceu. No epílogo, Holmes fala que, de fato, esse plano foi um plano manipulado pelo Dr. Moriarty. O pessoal da seita não tinha como encontrar o Douglas ali. O Moriarty que descobriu e mandou o cara ir lá para acabar com o Douglas, justamente porque ele queria manter essas relações, e aí não explica aqui direitinho o que era a motivação do Moriarty para fazer isso. Holmes, então, decreta que foi legítima defesa, manda os dois saírem de barco na Inglaterra, e o Baker, que não tinha nada a ver com isso, só ajudar eles a fugir, o marido e a mulher, e o Baker ficar por ali cuidando dos negócios da fazenda ali. 2 meses depois o Baker volta e fala que bateu um vento forte no barco, eles caíram do barco e morreram. Sherlock Holmes, olha assim, vento forte, sei, manipulação do Moriarty. E a gente não sabe mais como que o Moriarty vai influenciar essas histórias daqui para frente, porque aqui acaba o compilado do livro 3, nós vamos entrar agora no livro 11, que é justamente o adeus do Sherlock Holmes. Pode ser que essas historinhas que são contadas aqui vão explicar muito bem esses contos que vão falar do Moriarty, e ele dá a introdução do último volume, mais fininho, volume 4. Estamos acabando aí na reta final do Sherlock Holmes. Para você que está gostando da obra, deixa um joinha aí, comenta comigo. São 13 livros, a gente finalizou aqui o livro 10. São histórias bem legais e a gente consegue, dentro desse que o Arthur Conan Doyle trouxe aqui, descobrir qual é a intenção, né? Ele leva a entender no livro que o Douglas que o Baker tinha um caso com a mulher do Douglas, e no final não, os caras estavam de fato ali ajudando, e era simplesmente um plano intrincado, e quando ele vai lá falar da seita, nossa, ele dá uma viagem que você não consegue imaginar. Eu achei bem interessante, gostei bastante dessa leitura, espero que você tenha gostado também, e te espero no próximo, hein? Obrigado e até lá.